No vídeo de hoje você vai aprender sobre os 3 tipos mais comuns de layout para farmácia. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Ascoferd no YouTube. Eu sou Viviane e este é o Ed Farmácia. Toda terça-feira, 19 horas, a gente publica um conteúdo novinho em folha aqui para você. Para que você não perca nada, basta se inscrever no canal, é de graça, e ative o sininho das notificações. Assim, toda vez que nós publicarmos alguma coisa nova aqui, o YouTube vai te avisar. E lembrando que este conteúdo também está disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio. Se você vai abrir uma farmácia, bate dúvida sobre o layout. Se você vai reformar a sua farmácia, também bate dúvidas sobre o layout. É por isso que hoje a gente vai falar sobre os 3 tipos mais comuns de layout para a sua farmácia. Depois desse vídeo, com certeza, você vai fazer a melhor escolha. Para falar sobre esse assunto, ninguém melhor que Renato Diniz, diretor comercial da Busados. Renato é um cara que está aí todos os dias nos pontos de venda do Brasil afora e conhece a farmácia, conhece sobre layout melhor do que ninguém. Renato, obrigada pelo seu retorno ao canal depois de tanto tempo. Obrigado, Vivi. Eu que agradeço mesmo. Para mim é um prazer aqui, né? Uma que eu admiro você, admiro o canal, né? Eu acho que é de suma importância para o mercado farma esse movimento, esse canal. Então, agradeço e muito obrigado pelo convite. Tamo aí. Nós que agradecemos. Antes de começar essa entrevista com o Renato, já quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo e também compartilhar esse conteúdo nas suas redes, nos seus grupos de WhatsApp. Isso é muito importante para o canal continuar crescendo, combinado? Bom, Renato, antes eu quero pedir para você definir para quem está assistindo e que ainda não conhece muito bem o que é exatamente o layout de uma farmácia. O que significa essa palavra layout de farmácia? Essa definição eu vou fazer ela muito na prática, né? Porque eu falo que eu sou um espervivente, eu tenho uma espervivência, que é a experiência do que eu vivi no segmento farma. E nessa experiência você vê muita gente abrindo drogaria e colocando de forma aleatória as disposições dos balcões, das gôndolas, né? O layout nada mais é uma forma inteligente para transformar esse ambiente num ambiente correto de venda, né? Que eu possa sugar mais desse local. Então, isso é o layout, é onde eu vou colocar o balcão, onde é que vai estar o meu caixa, onde é que vão estar as gôndolas, definição disso mesmo, pensada, não de forma jogada, né? E ainda tem muito dono de farmácia que não dá a devida atenção para o layout da farmácia? Ah, tem. Nessas viagens que a gente faz, a gente tem algo em torno aí de 88 mil farmácias aí que emitiram nota fiscal aí nos últimos 3 meses. Quando você olha isso no Brasil todo, você vê muita gente competente e muita gente competente no interior. Eu acho isso muito legal. Mas a grande maioria pega de forma errônea e faz como se estivesse montando uma loja de roupa, né? Estivesse montando um supermercado, e o mercado farma ele é muito específico, né? Então tem muita gente apanhando muito ainda, Vivi, muita gente. E você, conta para mim aqui nos comentários se você precisa dar aquele toque especial no layout da sua farmácia, se você está precisando dar uma reformulada na forma como você expõe os seus produtos, como você dispõe os móveis na sua drogaria. Coloca aqui nos comentários que a gente quer saber e também envia sua pergunta. Caso a gente não responda ao longo dessa entrevista, eu tenho certeza que depois, se eu perguntar para o Renato, ele vai mandar a resposta para mim e eu vou te responder aqui embaixo, tá bom? Renato, hoje a gente tem, se a gente observar assim, o mercado, né, passa o olho rapidamente, a gente observa que existem basicamente 3 tipos predominantes. A gente tem aquela farmácia com layout clássico, a farmácia com layout mais popular, tem uma característica muito acentuada, a farmácia popular, e o layout das farmácias mais modernas, das farmácias mais bem projetadas, decoradas. Eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho sobre cada tipo. Vamos começar falando do layout da farmácia clássica. Como que é o layout da farmácia clássica? Que pontos você destaca de positivos e negativos nesse layout da farmácia clássica? Isso. É importante dizer, na hora que nós vamos falar de cada layout, que aqui eu não estou falando que está certo ou que está errado. São modos diferentes, né? E para a definição do layout, ele tem muita coisa envolvida ali. Então, eu tenho desde o DNA do dono, né, que é o que ele acredita, as crenças que ele tem, né, do ponto que ele está inserido, da operação dele, né,
como que é a operação dele, se é uma operação clássica, popular, moderna, o que ele pensa ali e o que ele vai inserindo nesse layout. Então, quando você pensa numa farmácia clássica, você pensa, lógico, a primeira coisa que vem à cabeça é o farmacêutico, né? Você vem o dono da farmácia. Então, você tem uma farmácia ali que ele preza muito pelo propósito que o farmacêutico tem, que ele aprende na faculdade, né? Que é cuidar do local, cuidar daquilo. Então, ele evita muito ter uma farmácia para vender, com foco em venda. É uma farmácia muito atendimento. Então, quando ela é clássica, muito atendimento, eu tenho o quê? Talvez menos exposição de produto para o meu cliente, eu tenho mais atenção do meu proprietário, que sou o dono, né? Geralmente são farmácias menores, estão aí nesse viés clássica. Então, eu tenho geralmente balcões laterais ou balcões de frente que proíbem mesmo que o cliente tenha acesso a produto, né? Ainda tem muita farmácia assim. Ou eu tenho balcões laterais que eu tenho pouca exposição de produto, mas eu tenho um viés, eu tenho uma sala de retáveis bem montada, eu tenho uma sala de atendimento bem montada, o farmacêutico recebe ali, de fato, com muito cuidado o cliente dele, ele indica, mas sem empurroterapia, ou seja, é uma farmácia de fato clássica. Eu vejo isso no Brasil fortemente ainda acontecendo, mas com um propósito de atendimento daquela região, daquele bairro, né, daquela comunidade. Então, além do layout, ele se envolve na comunidade. Então, isso é, de fato, um retrato muito grande do Brasil. Aí. Tem muitas farmácias assim ainda, de forma clássica mesmo. Entendi. E aí o outro, que é engraçado, que é até um modelo que eu acho que eu, pelo menos, consegui perceber mais recentemente, que é o modelo da farmácia mais popular, que é aquela farmácia que vende genérico, que vende similar. Me parece que ela tem um layout muito específico, até para chamar a atenção do cliente para esse preço que costuma ser mais baixo. E parece também que não tem o foco no atendimento, né, Renato? Queria ouvir você um pouquinho sobre esse modelo de layout de farmácia popular. Você vê muito farmácia popular aí e cresceu muito nos últimos anos, mas são farmácias pensadas em venda do medicamento mesmo, venda da caixinha. Então, tem muita gente que chama de entregador de caixinha. Ele tem horário reduzido, né? E a operação dele, eu tenho todo mundo praticamente que atende, recebe na hora. Então, eu não tenho um caixa separado, né? Eu tenho a visão ali, me dá um medicamento, você entrega o medicamento, paga aqui. Aí vem o outro, me dá um medicamento, entrega o medicamento, paga aqui. E ela tem um custo baixo, porque ela não aguenta trabalhar de 7 às 22 para não ter 2 farmacêuticos, né? Para não ter esse custo. Então, ela trabalha geralmente de 8 às 18, 8 às 19. E ali eu tenho, de fato, quando o cliente chega, né? Ele chega com uma demanda, essa demanda é entregue, ele vai embora. Então, eu não tenho um serviço que eu agregue valor, eu não tenho uma coisa... O foco é vender medicamento. Aí eu tenho, sim, alguma coisa lá de fora, eu tenho algumas cestões promocionais em grande escala, né? Você vê operações Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, aí sul do Brasil, Nordeste. Então, você vê assim, muitas operações populares muito parecidas, que são balcões em L ou em U, que às vezes aí vai do layout da farmácia, né? Ou central, aquelas gôndolas centrais lotada, mas lotada de produto, parece sacolão, né? Lotado de muito produto, muito medicamento, muita caixinha ali, que o pessoal pega mesmo, e foco, preço. Popular, foco, produto barato, preço barato, então ele entrega menos por menos, vamos dizer assim, ele dá menos serviço, ele dá menos atenção, mas ele cobra menos por isso também. Ele entrega menos coisas por menos valor, por menos preço. E isso é muito comum, cresceu muito, e tem operações que migram, começam popular e migram de operação, mas popular geralmente é isso, o tipo de layout é barato, né? São gôndolas baratas, layout barato, a exposição ali, não tem caixa separado e muitas sessões. Esse é o foco, e geralmente cores muito atrativas ali, né? Vermelho, né? Amarelo, são cores bem atrativas ali. Então, o custo para montar uma farmácia com características, uma farmácia com essa característica de uma loja popular, o custo é menor do que montar uma farmácia clássica, por exemplo? O custo é menor. O custo é menor porque eu não me preocupo com muita beleza, eu não me preocupo com muita qualidade, eu me preocupo com preço. Então, é preço, inclusive, na hora de comprar. Então, você consegue montar farmácias populares com preços muito acessíveis, e essa operação ela se paga assim, com baixo custo de investimento, porque medicamento genérico similar, a gente sabe que ele é barato, e para você encher uma prateleira, você não investe muito em estoque.
você não investe muito em produto, balcão, gôndola, prateleira, né? Você não investe muito em fachada. A operação popular ela é mais barata, assim, é mais barata para montar, né? Porque o dono da farmácia não preocupa muito com o valor do balcão, se ele tem iluminação, não tem, se eu tenho cartelado, não tem, então pode ser um balcão mais simples, né? Os cestões são de forma simples também, é barato, é um investimento barato, então eu não tenho gôndolas, eu tenho cestões, que aí torna o layout ali, a operação por metro quadrado mais barato, né? Isso faz com que o investimento inicial seja, de certa forma, baixo, né? Baixo no balcão, baixo na reforma do ponto, que também é uma reforma simples, baixo no estoque, né? Baixo na fachada. Então, eu reduzo muito meu investimento, mas o faturamento também é menor, porque como eu trabalho muito preço, né? Eu não agrego valor, então o meu ticket médio ele acaba sendo mais baixo também. Mas é uma operação rentável. Então, repito lá o que eu falei no início, não tem certo e não tem errado, tem modo diferente de operações. Essa é uma operação, de fato, popular e é assim que ela funciona. Agora, Renato, só abrindo um parênteses aqui, como que vocês precificam a montagem da loja, os mobiliários, as gôndolas? Como que vocês precificam esses produtos na hora de montar a farmácia? Então, nós do Grupo Usato, a gente tem hoje, da farmácia mais barata do Brasil até o conceito de boutique farma. E essa precificação ela é por módulo mesmo. Então, pra você ter ideia, a gente tem balcão aí de R$500 a balcão de R$3.500. Então, os dois são balcões, ocupam o mesmo espaço. Mas o modo produtivo, o material, a qualidade sempre é boa. A gente não trabalha com produto ruim. Mas o modo produtivo ele é mais rápido, então isso fica mais barato. Aí eu consigo fazer a operação mais barata. Você falou da farmácia boutique, a gente tem até um vídeo do Renato aqui no canal sobre isso, o link está aparecendo aqui para você. Essa farmácia boutique que você mencionou, ela se aproxima desse terceiro tipo de layout que a gente vai falar agora, que é o layout da farmácia moderna. É dessa farmácia que a gente está falando? Queria também que você explicasse um pouco. Na farmácia que a gente está falando de farmácia moderna, a gente pensa muito no shopper, pensa muito no consumidor, pensa muito em quem vai decidir ali. Então, eu não quero dar produto, eu quero dar uma experiência de compra diferente, eu quero que ele tenha, na hora que ele entra aqui na minha farmácia, ele encontre um hub de saúde, eu tenha coisas mais para oferecer, né? Eu tenho espaço para oferecer, eu tenho coloração diferente, eu trabalho com cromoterapia, aí dá para a gente trabalhar o quê? Um ambiente onde, de fato, o cliente sinta bem, ele sinta bem. Aí eu aumento o tempo médio que ele fica naquele espaço, naquele ambiente, né? Então, isso gera valor ali. Então, ele vai buscar um produto, eu quero buscar um anticoncepcional, eu quero buscar uma fluoxetina, eu quero buscar um ARA2, o que eu fui buscar ali? Eu chego com um problema para resolver, né? Aí, só que naquele problema, na hora que eu vou resolver, aí eu falei, cara, que local gostoso, né? Olha como é que tá isso aqui, tá bonito, e eu olho para um lado, olho para o outro, isso me faz ficar ali. Então, tem várias estratégias que se cabe para mim ter uma farmácia para atender e gerar uma experiência de compra. Então, a farmácia moderna, geralmente, eu entendo, de fato, o hábito de compra, o comportamento do consumidor e a maneira que ele compra, e eu vou expor os produtos e gerar os caminhos dessa maneira, para que ele entenda ali. Então, geralmente, é uma farmácia mais bonita, ela tem mais espaço entre os corredores, né? Eu tenho mais iluminação, eu tenho comunicação visual que de fato comunica, eu tenho uma unidade na comunicação, né? Nas cores, nos cenários, na forma de circulação, na forma de expor o produto, na precificação, promoção, tudo isso diferencia. Então, a gente tem casos de farmácia que estão do lado de uma farmácia popular, por exemplo, você monta uma farmácia moderna, ela fatura algo em torno de 6, 7 vezes mais do que uma farmácia popular, no mesmo ponto. Então, a gente teve caso em Brasília de uma operação fechar, que era uma operação popular, que faturava 300 mil, e no primeiro mês que abriu uma farmácia moderna, ela faturou R$1 milhão. Então, tem o áudio do cliente falando isso, cara, onde que faturava 300, no mesmo ponto eu faturo R$1 milhão. Então, por quê? Porque eu agrego valor. Eu tenho um mix correto, direcionado para aquele público. Eu entendo o meu cliente para depois atender ele. Então, eu sei quem vai ali. E, para isso, eu gero uma comunicação, uma experiência de compra muito legal. Isso que você está falando é muito interessante. A gente pode até perceber, você vai notar que esse vídeo que eu sugeri um pouquinho atrás, né, da entrevista em que o Renato fala sobre a farmácia boutique, é um dos mais assistidos do canal. Ele é top 10 aqui do canal. Justamente por isso, porque as pessoas estão percebendo, os empresários estão percebendo que
quanto melhor o ambiente, né, mais tempo o consumidor quer ficar dentro da farmácia e comprar produtos. Agora, Renato, depois de exposto isso, né, quer dizer, tudo que a gente falou, esses 3 tipos de layout, você ainda encontra muitos erros pelas suas andanças Brasil afora? É só abrir o olho. Só abrir o olho. É só ir. Toda farmácia que eu vou, eu chego nessas visitações de lojas e tudo, né? Você chega e fala, cara, será que o cara não pensou nisso? Será que ele não viu? Às vezes é coisa simples, né? E você tem alguma estratégia, você mesmo aí, na sua farmácia, se estiver assistindo a gente, dá uma olhada para o piso. O seu piso vai estar mais marcado de um lado. Esse local mais marcado é onde o seu cliente passa mais. Você vai ver local na sua farmácia que o piso não está nem gasto, porque o cliente não vai lá. Então, a gente chama isso de área fria. Por isso, eu tenho que aquecer essas áreas. E como é que aquece isso? Com um layout inteligente, com um layout estratégico. Aí você evita áreas frias, né? Então, eu gero uma circulação orgânica sem precisar que o meu funcionário vá lá, olha, vem aqui, você vê, você já viu essa área? Nossa, né? Vem que é porque o ser humano hoje ele é muito... Treinar gente, né? O volume é mais difícil. Então, você tem alguém que faz isso de forma muito natural, levar o cliente nos pontos de área fria, então você tem que gerar isso organicamente, que o próprio cliente entre e circule. Então, você gera isso de uma forma inteligente e estratégica. Então, tem muita farmácia que vai viver, muita farmácia. E tem farmácia que o balcão é lateral, por exemplo, o cliente entra, paga e vai embora. Aquela parte do fundo ou à direita, a gente chama de asa de pombo. O cliente nem está aí, não vê nada. Ele não vai lá, é uma área extremamente gelada. E tem muita farmácia assim no Brasil. E tem farmácia assim de grandes redes, hein? Não estou falando do pequenininho do interior, não. Eu estou falando capital, estou falando Rio de Janeiro capital, Belo Horizonte, estou falando de São Paulo, Ceará, Fortaleza. Estou falando disso, que aí tem muita farmácia em capital que ele pode ter acesso à informação e montar um layout estratégico e monta de qualquer jeito. Não, pois é, em alguns casos é muito comum a gente ver empresários que copiam o layout da concorrência. Vale copiar o layout da concorrência, Renato? Vale copiar, porque, na verdade, se está dando certo, nada se cria, tudo se copia. Então, deu certo, tá legal, fez na sua loja, deu certo, bora crescer. Então, você pega principalmente os grandes players, né? Vamos pegar aí uma Araújo, que é foco em Minas Gerais aqui, vamos pegar uma Venâncio, que é uma das farmácias que mais vende por metro quadrado no Brasil. Lógico que eu tenho que pegar a Araújo, ela é um case de sucesso, a Venâncio é um case de sucesso. Então, quando eu vou e vejo alguma estratégia, eu copio. E os caras, sinceridade, eles não me preocupam muito, porque às vezes o cliente vai lá e vai copiar uma coisa, mas ele não pega o todo, né? Porque o todo demanda, eu falo que é mastermind mesmo, é uma terceira mente, né? Porque quando a gente conversa com o dono de farmácia, a gente tem a nossa ideia, a nossa supervivência, ele tem a dele, o que a gente pensar fora disso para a operação dele, a gente acerta. Então, a gente decide juntos. Porque tem lojas muito difíceis de layout, tem loja muito fácil de layout. Então, cada loja é um desafio gostoso e interessante da gente trabalhar. Então, vale sim. E tem muita loja que copia grandes redes, copia farmácias pequenas, né? A gente tem um caso de um cliente que tinha aí 30 lojas aqui em Belo Horizonte e donos de lojas que tem 500, 600, 800 lojas, vir ver a operação e copiar a operação. Então, isso acontece mesmo. Porque se está dando certo, agora pensa diferente. Vamos crescer, né? O mercado a gente tira uma foto hoje, o melhor layout, mas o mercado é um vídeo. O que nós estamos falando aqui amanhã pode ser completamente diferente com as mudanças do hábito do consumidor, que é onde a gente tem que atender. Não adianta só ter um bom layout se você não consegue fazer uma boa gestão. E para fazer uma boa gestão, o que não falta é vídeo aqui nesse canal. Tem mesmo. Eu mesmo já assisti alguns e aconselho demais, viu? Pode vasculhar aí. Bom, dicas sensacionais do Renato, eu espero que ajude você a tomar a melhor decisão, a fazer a melhor escolha do layout da sua farmácia, se você vai abrir uma farmácia ou se você vai reformar a sua. Mas é importante que você deixe o seu like nesse vídeo, comente aqui embaixo, mande sua dúvida se a gente não comentou sobre ela aqui no vídeo e compartilhe também para todo mundo que você acha que pode usar ou aproveitar esse conteúdo da melhor maneira. Renato, obrigada, viu? Foi ótimo. Eu que agradeço, Vivi. Espero aí ter sido útil aí. Estou à disposição para a gente bater longos papos aí nesse canal interessante.
Super útil, como sempre. Obrigada, Renata. Obrigada a você pela companhia. Eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.